Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ouve Essa História. Hoje temos um relato impressionante sobre um caso de Sete Além, de um certo tambor que era tocado. Bizarro. Será que é real esse local? E esse tambor? Tanto quanto Sete Além? Ouve essa história. A lenda do pega criança. Meu nome é Marcos e me mudei para uma certa casa recentemente. E encontrei um tambor grande dentro do closet. Era um instrumento de 1,5 m de altura, mais ou menos, com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não se parecia de nenhum lugar. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve, e o couro... Meu Deus do céu, o couro parecia pele de gente. Meu Jesus. Bom, nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele, e eu concordei em vender, mas a transação em si ficou para outro dia. Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse o tambor aos idosos. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga da região, recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças. Achei bem intrigante a história e pedi para gravar com uma câmera. Funcionava assim. As crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então, o sacerdote batia 2 vezes no tambor. E, segundo as lendas, a criança sumia por 1 hora e depois retornava pelo mato. Essa criança, Felizarda, dizia ter ido a um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros nunca vistos. Diziam brincar nesse jardim azulado. Até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta para o caminho da floresta. A criança geralmente afirmava ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia crianças levadas com o mesmo processo, porém, o sacerdote batia 4 vezes no tambor, assim que a criança era colocada debaixo do instrumento. De acordo com as lendas, essa criança sumia por cerca de 5 horas e voltava por um caminho no mato. Completamente assustada, apresentava geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permanecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiam narrar sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento. Outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas. Em seguida, era arrastada para uma carvoaria, onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e a arranhavam. Obrigavam-na a comer baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você as engolia. Zombavam da criança, assustavam-na até que no momento um homem sujo, com uma longa barba e unhas apodrecidas, empurrava a criança para fora do caminho para a floresta. A criança dizia que havia passado 3, 4 dias no local e que era sempre noite. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. Após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da minha casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos e que, quando ele era criança, testaram um tambor com o irmão dele. Ele disse: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor. Só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar da crença deles, bati no tambor, não 2 e nem 4, mas 7 vezes. As luzes piscaram e eu ouvi meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que o meu irmão desapareceu, para sempre.
Saiu na imprensa da época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. Minha família foi acusada de sumir com o meu irmão, mas não deu em nada. Bom, depois de ouvir tudo aquilo, o fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele e juntos destruímos o tambor. E no dia seguinte, falei para o casal de idosos que havia deixado cair e tinha quebrado. Nunca esqueci do que aconteceu e nem o nome do local sinistro. Sempre contei essa história para os meus filhos e eles sempre encontram matérias sobre Sete Além. Ouvindo aquilo, eu desliguei a câmera, arrepiado, e agradeci. O nome do senhor é Luciano. Ele me ligou dias depois, assustadíssimo. Segundo ele, há mais 4 tambores desses sendo vendidos no Brasil. A filha dele me passou um dos links de anúncio. Eu não vou divulgar aqui, mas encomendei um. Até agora não foi entregue. Nas descrições nada falava sobre Sete Além. Porém o anúncio já foi tirado do ar. Dizia que aquele tambor era um portal e que uma brisa louca dava em quem dava as batidas no tambor. Voltando aqui para a realidade, o que acharam, pessoal? Bizarra essa do tambor, né? Será que Sete Além realmente existe? E está oculto aos nossos olhos? Siga o nosso canal para novas histórias bizarras. Conto com seu like e com sua inscrição. Continua comigo em Ouve Essa História.